Opa, bom dia leitores, bom dia leitoras. Hoje eu vou gravar aqui mais um papo literário, tá? Não gravei no domingo, por isso eu estou gravando na segunda, mas isso aí não vai impedir que o vídeo de terça seja realizado, certo? E hoje eu vou falar sobre três temas. O papo literário é sempre focando em três temas, certo? Mas de maneira mais sucinta, mais rápida, tá? O primeiro tema que eu gostaria de falar é um aspecto importante que pode assim complicar um pouco a vida literária, né, de algumas pessoas, que é encontrar livros em preços acessíveis, né, em preços bem interessantes. E aí eu gosto muito, é uma mania que eu herdei do meu pai, que é de garimpar, tá certo? Ou seja, de ir atrás de vários locais para conhecer preços, conhecer de repente raridades, coisas assim que hoje são mais difíceis, né, de encontrar em termos de literatura. E eu notei nesses dias dois locais muito interessantes para você procurar livros num preço bom, certo? E também livros até não só com preço muito bom, mas livros essenciais, né, para a leitura, para quem está buscando aí temas ou temas específicos ou temas diversos e tem dois locais que eu tenho prestado atenção, né? Eu não estou aqui com os livros físicos, então vou colocar aqui nesse pasta aqui, tá certo? Os livros. E aí eu vou comentando um pouquinho sobre eles e onde você pode encontrar, tá certo? O primeiro livro eu encontrei na Saraiva, tá? É o Esaú e Jacó, né? Um livro de Machado de Assis, fala sobre a história de dois irmãos, que eles não se entendem, mas que um depende ali emocionalmente do outro, e é um livro muito interessante, não só por ser um livro essencial de Machado de Assis, como também é um dos livros que Machado de Assis usa aquela técnica de se fazer um personagem para observar ali o mundo à sua volta. É um livro bastante interessante de literatura clássica. E, salvo engano, ele está R$ 9,90 na Saraiva, e você vai poder encontrar ele, porque normalmente você encontrei o preço mais baixo que eu encontrei na Amazon foi de R$ 12,90. Então, se você estiver passeando aí e tiver uma Saraiva próxima, é provável que você encontre esse livro aí, porque está na Black Friday, né? O segundo livro é um livro que eu encontrei na Lojas Americanas, que é o livro da Agatha Christie, e Não Sobrou Nenhum. Para quem gosta do gênero suspense, é um livro extremamente interessante. Agatha Christie, meu pai mesmo era viciado em Agatha Christie, ele tinha uma coleção absurda, enchia várias prateleiras, nem sabia que ela tinha escrito tanto livro. E é um livro também de literatura clássica, pela própria importância que ele tem. Agatha Christie costuma abordar temas, né, os crimes que existem ali são crimes psicológicos, são crimes algumas vezes filosóficos. Isso acaba sendo muito interessante para quem gosta não só do tema, mas também para quem quer conhecer o gênero suspense de uma maneira diferente, tá? Então, indicado nas Americanas, e ele está com um incrível preço de R$ 10, certo? É um livro que tem mais de 300 páginas, certo? É praticamente impossível hoje em dia você ter um livro com mais de 300 páginas por R$ 10. Não sei que você vá em um sebo, etc. O terceiro livro é, um livro também das Lojas Americanas, vou colocar aqui, que é o livro... Tem dois, na verdade, mas esse daqui é que eu foquei, porque eu estava procurando ele há muito tempo, que é A Abolição do Homem, do Lewis. E esse livro, ele fala um pouquinho sobre um tema que eu acho extremamente pertinente, e que Lewis ele tem uma capacidade assim muito interessante, muito inteligente de abordar alguns temas muito complexos, mas de uma maneira simples, né? Você vai ver isso aí no livro Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz, e você vai encontrar também na maioria dos livros dele. Lewis, existem muitas pessoas comentando assim, sobre a genialidade dele, sobre essa questão da abordagem dele,
E eu achei ele um escritor excelente. E essa capacidade dele explicar as coisas de maneira simples acaba realmente chamando muita atenção. E eu não coloco ele assim como um escritor clássico raiz, mas eu coloco como um escritor competente que merece sim atenção. Gosto das escritas dele, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Foi o primeiro livro que eu li dele, achei muito interessante e o final é sensacional. O final que ele criou ali foi o que me conquistou, né? Que é o banquete que os demônios ali fazem, brindando a presunção e a ignorância humana. Né? Isso aí é um prato cheio para quem gosta assim, de críticas, de uma análise psicológica, de tudo isso. Então, não só recomendo esse livro, que é A Abolição do Homem, como também recomendo Cartas de um Demônio e Seu Aprendiz. Encontrei nas Americanas também, mas existe também na Amazon. Na Amazon, normalmente, eles têm a vantagem de vender em capa dura, mas se você não se importa com isso, como eu, por exemplo, você vai encontrar preços extremamente acessíveis, né? R$19,90 o preço desse livro. E é um livro que eu não recomendo você comprar só pela estética, mas comprar pela importância que ele tem, tá certo? Então, por esse motivo que eu prefiro comprar nas Americanas do que comprar, por exemplo, na Amazon. E aí, o segundo tema, a gente vai falar aí um pouquinho sobre técnicas de leitura, tá? Eu tenho visto, né, no YouTube alguns vídeos falando sobre como você lê mais rápido, né? Realmente, tudo que leva a você a ter uma técnica de leitura mais aprimorada realmente merece bastante atenção. Mas existe um foco em acelerar o processo, que isso aí é que me preocupa, tá certo? Porque, se eu puder falar de forma resumida, tem alguns aspectos que, sem sombra de dúvidas, eles são bastante importantes na hora de você ler um livro. Mas eu descartaria muitos deles, que têm sido apontados como aspectos essenciais disso, certo? E aí eu focaria assim, principalmente em três coisas. A primeira é adquirir ritmo, fazer uma disciplina. Com disciplina vocês chegam em qualquer lugar na vida de vocês, certo? Tem aquela meta, eu preciso cumprir essa meta, fazer tal horário, e isso te leva longe, certo? Você vai perceber que quanto mais você vai maestrando isso, quanto mais você vai ficando especialista nisso, mais você vai ampliando sua leitura. Isso é um processo natural, certo? A segunda coisa é que não se atenha só ao estilo literário que você gosta. É muito importante para começar, mas não é o caminho ideal, porque você sempre vai estar focado em ler aquilo que você gosta e o mundo não é só aquilo que você gosta. Você precisa procurar ampliar seu repertório. E aí entra os livros antigos, certo? Fala aí de livros que pouquíssima gente hoje tem acesso, mas que se você for, por exemplo, na biblioteca, se você tiver tido um pai, né, que gosta muito de ler, você vai encontrar esses livros. Por que eles são importantes? Né? Existe aquela técnica que comentam muito sobre a visão periférica, né? A capacidade do seu olho de acompanhar essas laterais aqui, né, como eu estou fazendo aqui agora. E isso é importante para dar ritmo, mas às vezes as pessoas passam isso aí como se fosse uma técnica milagrosa que você vai utilizar, que vai ampliar. Não é bem assim, certo? Amplia a sua capacidade de acompanhar a leitura, mas isso não quer dizer que tudo que está passando aqui vai ser visto com exatidão. Isso aí já é uma limitação humana, certo? Que ela existe, mas que você tem que entender ela, tá bom? Então, o que acontece? Esses livros mais antigos têm uma diagramação bem diferente da que a gente tem hoje. A que a gente tem hoje foi feita realmente para a gente ter uma leitura mais acelerada, mas isso não quer dizer necessariamente que ela funcione efetivamente, né, com eficácia dessa forma. Mas você precisa treinar isso aí, certo? Então, o que acontece? É bom pegar pelo menos uns 2, 3 livros antigos para você treinar essa visão periférica. E esses livros antigos que tem aí a década de 50, 60, né, 70, são excelentes para você para você adquirir isso, porque a diagramação é bem diferente. E você vai notar que passando ali da 100ª página, né, lembrando que precisa ter esforço, repetição, certo? Você vai começar a ver que dominou aquela capacidade que já não é mais um desconforto,
né? E aí, quando você pegar livros mais complexos, como, por exemplo, livros também essenciais para a literatura e que quase ninguém fala, porque são livros difíceis, são livros que exigem já um certo ritmo, que exigem já um domínio maior da leitura, que são as epopeias, certo? Nunca recomendo ninguém que está começando a ler agora começar por epopeias. É muito quebra-cara, porque são livros que vão te exigir toda uma, não só uma disciplina, mas uma técnica de leitura já bem avançada, certo? Então, esses livros antigos são uma ótima forma de você treinar para desenvolver uma leitura mais avançada. O terceiro aspecto que pouca gente também comenta, acho que eu só vi uma vez, alguma coisa e nem foi sobre leitura, foi sobre aprendizagem, certo? É a questão da emoção, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para você o que é que seu pai falou ontem para você, de repente você não lembra, certo? Mas se eu perguntar assim, você se lembra do seu pai? Aí, inquestionavelmente, você vai lembrar. E essas associações, elas são feitas pelo sentimento, elas não são feitas pela razão, certo? Então, não existe motivo para você simplesmente comprar um livro, porque você sabe que aquele livro ali tem uma mensagem importante. Se você não, antes de comprar esse livro, tiver feito a seguinte questão: esse livro é um livro importante, esse é um livro que eu queria muito ler, esse é um livro que, sei lá, vai mudar a minha vida. Se você não ir para esse aspecto da emoção, não existe motivo para você comprar esse livro, muito menos para você dignar tirar um tempo valioso da sua vida para lê-lo. Então, por isso que eu falo da emoção. Todos os livros que eu compro, eu sei que ali existe uma mensagem muito importante de quem está escrevendo. Eu sei que se eu absorver bem direitinho tudo aquilo, eu vou conseguir um nível de conhecimento que eu não tinha antes. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, é um livro de formação, é um livro filosófico. Então, por todos esses aspectos, ele se torna um livro importante para mim. E aquelas partes, né, que me prendem, né, que ressonam, né, dentro de mim, às vezes eu até paro, assim, a minha esposa está aqui estudando, fazendo uma coisa, eu digo: ei, amor, tu tem que ler essa parte aqui, olha que coisa magnífica. E de repente para ela nem mas para mim já fica clara a parte que vai ficar presa na minha mente e a forma como eu estou me desenvolvendo com isso. Então é muito importante, né? Um dia eu estava na Bienal do Livro e um pai veio me perguntar: olha esse livro aqui do Sherlock Holmes, porque a minha filha gostou, está interessada nesses dois livros, né, do Sherlock Holmes e da Agatha Christie. Qual você acha que ela vai gostar mais? Aí eu digo assim: senhor, a sua filha, ela gosta mais de suspense ou ela gosta mais de romance policial? Aí ele olhou assim para mim, aí eu olhei para ela, aí eu perguntei: e aí, o que é que você gosta mais? E a menina... Aí eu olhei assim, aí fica difícil, né? Porque se você quer o pai que não conhece os hábitos da sua filha, e ela não sabe, fica muito difícil. Aí eu disse assim: olha, se ela gostar mais de detetive, leve Sherlock Holmes. E foi o que ele fez, né? Então, para você ver, às vezes até prestar atenção nos gostos e na atitude do filho, coisa que se eu perguntasse, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, e para qualquer pai, né, dessa época, eles saberiam dizer como 1 mais 1 igual a 2, certo? Então, outro aspecto que eu saliento, não só a questão da técnica de leitura, mas a que isso leva, certo? Porque se eu acelerar demais a leitura de uma pessoa que não sabe nem fazer a interpretação de texto, certo? Que se você falar para qualquer professor de literatura, qualquer professor de português, ele vai dizer: existe uma ordem que essa expressão, que essa frase é feita, né? Temos o sujeito, temos o verbo, complemento verbal, a junta adverbial. E parece que isso só serve para concurso e fazer prova. Mas na verdade, certo? Se eu alterar a ordem desses fatores, eu tenho uma frase completamente diferente, certo? Então entenda que se você acelerar demais, né, se um carro de Fórmula 1 passar aqui agora na minha frente e a pessoa me perguntar: e aí, qual era a cor do capacete que as pessoas estavam usando? O que é que ela estava fazendo quando estava dirigindo? Tu viu que ela acenou para ti, por exemplo? Eu não vou saber. É uma velocidade alta demais para o olho humano acompanhar
Se você tiver uma câmera, talvez você consiga acompanhar isso aí, mas você tem que ir com calma, certo? A interpretação, né? A questão de você conseguir captar todos os elementos, ela é essencialmente muito mais importante do que a velocidade que você lê, né? E isso é um processo de amadurecimento de leitura. A interpretação é um processo de amadurecimento de leitura. Ela só vai vir mesmo consolidar lá para os seus 12, 14 anos. Mas antes disso, é treino após treino, certo? Então, só salientar esses aspectos, que é muito importante, e algumas pessoas passam isso batido. E eu quero salientar como isso é importante para você reter, né, que é outra técnica que o pessoal usa hoje em dia, a sua leitura. Você precisa entender, aquilo precisa ser uma coisa importante para você e precisa falar com suas emoções. E outra coisa importante é o ritmo, certo? Você só vai realmente aprimorar qualquer coisa se você praticar. Então, resumindo aí esses 3 aspectos, tá? E o outro assunto que eu gostaria de falar é o seguinte, as tais das traduções literárias. Eu acho que é melhor fazer um vídeo bem específico sobre isso, porque é um tema bastante exaustivo, tá? Mas existe muita coisa aí no YouTube, na internet, sobre por que as traduções diretas são melhores. E, na verdade, o conselho melhor que eu posso dar, resumir todos, é você conhecer o tradutor daquele livro. É importante por quê? Porque o tradutor é que vai fazer a tarefa de passar a mensagem daquele livro. E por todos esses aspectos que eu falei anteriormente, pode ser que o tradutor não passe mensagens essenciais que aquele livro tem. E aí existe uma questão, inclusive, de alguns vídeos falando sobre a identificação desse autor com o tradutor, tá certo? Existe também a questão de que alguns tradutores eles têm um estilo próprio, né? Por exemplo, Rubens Figueiredo, que é um excelente tradutor, principalmente de Leon Tolstói, ele combina muito com o estilo de Leon Tolstói porque Leon Tolstói era um russo que pensava como um francês, né? E aí o que acontece? Você acaba tendo ali o estilo dos dois casa muito bem, certo? Tradutor que eu conheço excelente também é o Oleg Almeida. Ele traduz os livros do Dostoiévski, faz algumas traduções também de Leon Tolstói, e ele vai passar, ele não poupa a quem está lendo qualquer detalhe que Dostoiévski tenha colocado, está ali tal e qual. Às vezes você vai ver coisas que existencialmente são lindas, às vezes você vai ver coisas que são humanamente absurdas, mas está tudo ali, certo? Então, a melhor conselho que eu posso dar é, se você gosta de um estilo literário, conheça os tradutores daquele estilo, saiba, procure aí, né, quem é que está fazendo um trabalho interessante, e tratando-se de alguns tipos de autores, tenha muito cuidado quando existe muita licença poética, certo? Dostoiévski é um autor, por exemplo, que eu digo para vocês, que se você for pegar o livro de algum tradutor que Dostoiévski esteja muito bonitinho, certo? Muito esteticamente correto, tudo é perigoso, certo? Dostoiévski, ele não escreve dessa forma. Ele vai se preocupar em escrever realmente de uma maneira direta, de uma maneira profunda, de uma maneira até ali cética, certo? E é um livro que vai, no geral, causar um impacto e chocar de uma maneira, assim, absurda, tá? E aí eu vou depois tirar um outro papo literário para a gente falar especificamente, né, de mídias físicas para mostrar a vocês as diferenças das traduções. E aí vocês ficarem mais bem encaminhados nesse sentido. Bom, gente, eu queria agradecer a atenção. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas ficou com bastante informação para vocês tomarem suas decisões, tomarem cuidado também. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês vai falar exatamente sobre essas questões, não só da tradução, mas também das edições, tá certo? Que vai ser Notre Dame de Paris. Quero agradecer a vocês pelo tempo de vocês, né? Desejar um ótimo dia a todos, uma ótima segunda e até o próximo vídeo.